Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura e bacharelado em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Análise Instrumental. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o módulo 4, falando um pouquinho mais sobre voltametria. Na verdade, hoje nós falaremos sobre as principais técnicas voltamétricas, começando com a polarografia. Como nós já vimos anteriormente, a polarografia de varredura linear foi o primeiro tipo de voltametria a ser descoberto e empregado. Ela difere da voltametria hidrodinâmica por dois aspectos. Primeiro, as correntes polarográficas são controladas somente por difusão e não por convecção, como na voltametria hidrodinâmica. Além disso, o eletrodo gotejante de mercúrio é empregado como eletrodo de trabalho na polarografia. Contudo, quando comparada com a voltametria hidrodinâmica, as correntes limites são de uma ordem de grandeza menor na polarografia, dado que a convecção está ausente nesta técnica. A corrente em uma célula contendo um eletrodo gotejante de mercúrio, o DME, sofre variações periódicas correspondentes em frequência à velocidade de formação da minha gota. Como nós já vimos, conforme a área superficial da gota aumenta, o mesmo ocorre com a corrente. À medida que a gota se solta do capilar, ocorre então o decaimento da corrente até zero. Vamos então ver como funciona um polarograma. A figura 23-16 ilustra um polarograma para A, uma solução de ácido clorídrico mol por litro, contendo 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro de cádmio 2+. Percebam que o cádmio vai ser reduzido, correntes positivas, na superfície do mercúrio, formando uma amálgama de cádmio 0, mercúrio. Bom, em B, nós temos uma solução de apenas com HCl 1 mol por litro. Nós chamamos de branco, que mostra a corrente residual. Percebam também que no final desses voltamogramas temos um aumento abrupto da corrente que se deve à redução do hidrogênio. Além disso, vocês podem perceber aqui no início desse polarograma uma pequena corrente observada na ausência de uma espécie eletroativa. Na literatura mais antiga, recomenda-se usar a medida da corrente média, porque os instrumentos eles respondiam lentamente e amorteciam as oscilações. Então, eu posso obter nesse platô a corrente média e a distância da corrente média até o meu branco, né, o meu sinal do branco, corresponde à minha corrente de difusão. Isso na literatura antiga, porque hoje nós trabalhamos com corrente máxima, que é a corrente limite de difusão. Essa corrente limite é observada na polarografia quando ela está limitada apenas pela velocidade de fusão para a superfície do eletrodo gotejante de mercúrio. Aqui, onde o potencial equivale à metade da corrente limite de difusão, nós temos, então, o potencial de meia onda. A relação entre a corrente de difusão máxima e a concentração do analito é dada pela equação de Ilpovich, que diz o seguinte: a corrente de difusão máxima em microamperes é igual a 708 M, que corresponde à quantidade de elétrons por mol de analito, vezes a raiz quadrada do coeficiente de difusão, vezes M elevado a 2/3, onde M é a velocidade do fluxo de mercúrio através do capilar, que é dado em miligramas por segundo a menos 1. Multiplicamos também por T elevado a 1/6, onde esse T é o tempo de queda da gota, e pela concentração do meu analito, aqui em milimols por litro. Percebam que, como todos os demais termos são constantes, a corrente máxima de difusão
é diretamente proporcional à concentração do meu analito. Já a corrente residual tem duas fontes. A primeira delas é a redução de traços de impureza que estão indevidamente presentes na solução do branco. Essas contribuições incluem pequenas quantidades de oxigênio dissolvido, íon de metais pesados existentes na água destilada e impurezas contidas no sal empregado como eletrólito de suporte. Além disso, ela pode também ocorrer devido à corrente de carga ou capacitiva, resultante do fluxo de elétrons que carrega as gotas de mercúrio em relação à solução. Essa corrente pode ser tanto negativa quanto positiva. A corrente de carga é um tipo de corrente conhecida como corrente não faradaica, no sentido de que a carga é transportada na interface eletrodo-solução sem a ocorrência de qualquer processo de oxirredução. Vale lembrar que uma corrente faradaica em uma célula eletroquímica é a corrente que resulta de um processo de oxirredução. Já uma corrente não faradaica é uma corrente de carga resultante da expansão da gota, no caso da polarigrafia, da gota de mercúrio, que precisa ser carregada com potencial de eletrodo. Carregar eletricamente a dupla camada é similar a carregar um capacitor. Por isso que essa corrente não faradaica também é chamada de corrente capacitiva. A exatidão e a sensibilidade do método polarizográfico, ele depende da grandeza dessa corrente residual não faradaica e da exatidão com a qual a correção para esse efeito pode ser realizada. Por essas razões e outras mencionadas anteriormente, a polarografia caiu em importância, enquanto a voltametria e a amperometria, que ocorre a potencial constante em eletrodos de trabalho diferentes do DME, cresceu em passos largos nas últimas 3 décadas. Vamos falar agora um pouquinho sobre uma técnica muito importante dentro da voltametria, que é usada como diagnóstico no início de qualquer experimento eletroquímico, que é a voltametria cíclica. A voltametria cíclica é uma técnica eletroanalítica muito importante e que pode ser empregada para diversas aplicações. Embora ela não seja usada com frequência para análise quantitativa, ela encontra aplicabilidade no estudo de reações redox, na detecção de intermediários de reação e na observação e acompanhamento de reações envolvendo produtos formados na superfície dos eletrodos. Como vimos anteriormente, durante a VC, a resposta de corrente de um pequeno eletrodo estacionário em uma solução mantida em repouso é excitado na forma de uma onda triangular. No exemplo a seguir, o potencial é inicialmente variado linearmente de mais 0,8 volts até menos 0,15 volts versus um eletrodo saturado de calomel e com uma velocidade varredura de 50 milivolts por segundo. Nós temos, então, o sinal de excitação triangular, começando aqui com uma varredura direta, seguida de uma inversão dessa varredura, gerando uma varredura inversa. E esse sinal ele pode ser replicado várias vezes, dando origem ao que a gente chama de ciclos da voltametria cíclica. O número de vezes que ele se replica representa o número de ciclos da minha voltametria cíclica. Além disso, o tempo de um ciclo ele gira em torno de 40 segundos. Na verdade, os tempos variam de 1 milissegundo a 100 milissegundos. Aqui no topo do triângulo, nós temos o chamado potencial de inversão, que no caso aqui é de menos 0,15 volts. Percebam, eu estou variando de potenciais positivos para potenciais negativos e, de repente, eu inverto a varredura no sentido contrário. Por isso que ele se chama potencial de inversão. Ele também limita a faixa na qual uma oxidação ou redução controlada por difusão de um analito ou mais analitos pode ocorrer. Na figura 23-24, nós apresentamos em A, a curva potencial versus tempo, que é o sinal de excitação da voltametria cíclica, e em B, um voltamograma cíclico reversível,
para uma solução de ferricianeto de potássio, 6 milimol por litro, em KNO3, 1 mol por litro. Nós apresentaremos o passo a passo da voltametria cíclica. Primeiro, é bom destacar que o eletrodo de trabalho empregado para gerar esse voltamograma cíclico foi um eletrodo de platina polido, e como eletrodo de referência, utilizamos um eletrodo de calomelano saturado. Inicialmente, então, partimos do ponto A, no meu voltamograma, no sinal de excitação e no meu voltamograma, e percebam que aqui em A, nós temos uma pequena corrente anódica, corrente negativa, que cai para zero à medida que a varredura prossegue, e essa pequena corrente ela surge da oxidação da água para formar o oxigênio. Seguindo aqui com o meu voltamograma, nós partimos aqui para o ponto B, que representa a redução propriamente dita do íon ferricianeto. Nós temos aqui o ferro 3 sendo reduzido para ferro 2. Seguindo aqui com o nosso voltamograma, nós temos essa região aqui que corresponde a uma variação de corrente abrupta que é necessária para ajustar a concentração na superfície do reagente à sua concentração de equilíbrio, como dado pela minha equação de Nernst. Essa variação abrupta prossegue até uma região limite, que é conhecida como corrente de pico. A partir dessa região, ela inverte o seu sentido, né? E a gente tem um decaimento da corrente, que passa a ser controlada por difusão, ou seja, ela decai rapidamente, à medida que a camada de difusão se estende para as regiões mais distantes da superfície do bulk, ou seja, para dentro do bulk da minha solução. Ela continua caindo até chegar em F, que é onde corresponde aqui o meu potencial de inversão, e a partir desse potencial, ela começa a oxidar em G, em H. Na verdade, a oxidação propriamente dita vai ocorrer a partir de H, onde nós temos a oxidação do íon ferrocianeto para ferricianeto. Aqui de forma abrupta, e aqui nós temos o decaimento da corrente, né? Das espécies que foram geradas aqui na redução são oxidadas, foram reduzidas aqui na primeira etapa, são oxidadas aqui na etapa seguinte, né? E a gente tem um decaimento da corrente com o tempo. Percebam que acima nós temos as correntes catódicas e abaixo as correntes anódicas, negativas. Percebam também que aqui no topo nós temos o potencial de pico anódico e aqui abaixo o potencial de pico catódico no topo e abaixo o potencial de pico anódico. Eu também posso obter a corrente de pico catódico pegando a linha de base e indo até o topo do meu voltamograma, assim como a corrente de pico anódico pegando a linha de base e indo até o pico da minha corrente anódica. Para uma reação eletrolítica reversível, os picos de corrente catódico e anódico são aproximadamente iguais em valores absolutos, mas com sinais opostos, como mostra aqui a minha equação 13, que mostra uma relação aproximadamente igual a 1 para a corrente de pico anódico e a corrente de pico catódico imóvel. Para uma reação eletrolítica reversível a 25 graus Celsius, a diferença entre os potenciais de pico anódico e catódico, que a gente representa aqui por ΔE, é igual a 0,0592 sobre N. Então, para sistemas reversíveis a 20 graus Celsius, essa variação do meu potencial vai ser justamente igual a 0,0592 sobre N, onde N é o número de elétrons envolvidos na minha reação. A irreversibilidade causada por cinéticas lentas de transferência de elétrons resulta em valores de ΔEP
que excedem os valores previstos. Logo, quanto maior o valor de ΔP, mais irreversível é o meu sistema. Quanto mais divergir dessa razão 0,0592 sobre N, mais irreversível é o meu sistema, porque nós temos cinéticas mais lentas de transferências de elétrons. Como consequência disso, há um maior distanciamento entre o pico anódico e o pico catódico. Numa situação limite, a reação ou sofre apenas oxidação ou apenas redução. Embora uma reação de transferência de elétrons possa parecer reversível sobre baixas velocidades de varredura, o aumento dessa velocidade pode levar ao acréscimo dos valores do ΔTP, o que representa um sinal seguro de irreversibilidade. Ou seja, em velocidade de varredura maior, nós não conseguimos acompanhar a cinética de reação, que limita a reação e transforma o sistema em irreversível. Dessa forma, para detectar as cinéticas lentas de transferência de elétrons e para obter as constantes de velocidade, o valor de ΔTP é medido em diferentes velocidades de varredura. As informações quantitativas para a voltametria cíclica são, então, obtidas a partir da equação de Randall-Sevik, que a 25 graus Celsius equivale a corrente de pico, dada em amperes, é igual a 2,686 vezes 10 da quinta N elevado a 3 meios, onde N é o número de elétrons envolvidos na semireação, vezes a área geométrica do eletrodo em centímetros quadrados, vezes a concentração do meu analito eletroativo, vezes o coeficiente de difusão elevado a 1 meio, vezes a velocidade a raiz quadrada da velocidade de varredura. Percebam que esses termos podem ser mantidos constantes se eu conhecer a concentração, trabalhar com a área de eletrodo fixo, a corrente de pico é diretamente proporcional à raiz quadrada da velocidade de varredura. A ABC, então, oferece uma forma prática de determinação de coeficientes de difusão, se a concentração, a área do eletrodo e a velocidade de varredura forem conhecidas. A ABC é muito empregada também como uma ferramenta para estudos fundamentais e de diagnóstico, como eu falei logo no início desse tópico, que fornecem informações qualitativas sobre os processos eletroquímicos sob várias condições. Para exemplificar, nós temos aqui na figura 23-25 o voltamograma cíclico de um inseticida conhecido, Paration, em uma solução de tampão acetato 0,5 mol por litro e pH 5 em etanol 50%. Nesse voltamograma, utilizamos como eletrodo de trabalho um eletrodo de gota pendente de mercúrio e uma velocidade de varredura de 200 milivolts por segundo. Temos aqui, então, a molécula de Paration, tá bom? E nós começamos a varredura neste ponto e seguimos da esquerda para a direita, gerando aqui um pico catódico A, que corresponde ao primeiro pico catódico, resultante da redução do meu, que envolve 4 elétrons, né, do meu Paration, representado aqui por 0-NO2, para formar um derivado da hidroxilamina. Tá bom? Em seguida, seguindo a minha varredura, eu tenho um pico de oxidação, o pico B, que representa a oxidação da hidroxilamina a um derivado nitroso, liberando aí 2 elétrons. E, por fim, eu tenho um segundo pico catódico referente à redução desse grupo nitroso formado aqui para formar a hidroxilamina. Percebam que se a varredura fosse realizada no sentido inverso, esses 2 picos não se formariam, pois eles são intermediários que resultam dessa primeira redução. Além disso, voltamogramas cíclicos para amostras autênticas dos 2 intermediários confirmam a identidade dos compostos responsáveis pelos picos B e C. Uma segunda técnica que nós vamos destacar aqui é a voltametria de pulso. Isso porque, nos anos 60, a polarografia ela deixou de ser uma ferramenta analítica importante
na maioria dos laboratórios. A razão para o declínio no uso dessa técnica, que havia sido considerado popular até então, ocorreu não apenas devido ao aparecimento de vários outros métodos espectroscópicos mais convenientes, mas também em consequência das desvantagens inerentes ao método, como, por exemplo, sua lentidão, a inconveniência dos instrumentos, o fato de se usar o mercúrio também, que é um metal tóxico, e os limites de detecção pobres, da ordem de 10 a menos 5 mol por litro. Muitas dessas limitações foram superadas com o desenvolvimento dos métodos de pulso. Apresentaremos as duas principais técnicas de pulso. Ou seja, apresentaremos a voltametria de pulso diferencial, do inglês Differential Pulse Voltammetry, ou apenas DPV, e a voltametria de onda quadrada, do inglês Square Wave Voltammetry, ou SWV. Além delas, nós temos outras técnicas, como a voltametria de pulso normal e diferencial. Um destaque da voltametria de pulso é que ela tem elevada sensibilidade, limite de detecção da ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 8. Isso se deve ao fato dela fazer a amostragem da corrente no final dos pulsos. E como consequência disso, nós temos uma redução significativa da corrente capacitiva no final do pulso, em detrimento da corrente faradaica. E esse limite de detecção, ele é diretamente proporcional à razão entre a corrente faradaica e a corrente capacitiva. A voltametria de pulso diferencial apresenta dois sinais de excitação comumente usados em instrumentos comerciais. Os primeiros são os instrumentos analógicos, onde a gente tem uma superposição de um pulso periódico a uma varredura linear. Como resultado, nós temos um sinal de excitação nesse formato. Isso para instrumentos analógicos. Por outro lado, em instrumentos digitais, nós temos uma superposição de um pulso periódico a um sinal de escada, conhecido como star case. Como resultado, nós temos um sinal de excitação potencial tempo nesse formato aqui. Em ambos os casos, um pequeno pulso, normalmente de 50 milivolts, é aplicado durante 50 milissegundos, como vocês podem ver aqui na representação do sinal analógico e do sinal digital. Além disso, duas medidas de corrente são feitas no pulso diferencial. São feitas alternativamente. Nós temos inicialmente a medida de S1, logo antes do início do pulso, e S2 imediatamente após o final do pulso. Para cada pulso, medimos S1, S2, S1, S2. A diferença de corrente por pulso, o ΔI, que é dado por I, a corrente de S2 menos a corrente de S1, é registrada em função do aumento linear da voltagem, resultando em uma curva diferencial, cuja altura é diretamente proporcional à concentração. Como resultado, nós temos um sinal de corrente potencial na forma de pico, onde o potencial de pico corresponde à minha corrente de pico máxima. Essa corrente, ela tem uma relação linear com a concentração do meu analito. Para uma reação reversível, o potencial de pico é aproximadamente igual ao potencial padrão para a semi-reação. Logo, ele caracteriza a minha espécie de interesse se o sistema for reversível. Uma vantagem do voltomograma do tipo derivativo é que os picos máximos individuais, eles podem ser observados para substâncias com potencial de meia onda que diferem entre 0,04 e 0,05 volts, em contraste, por exemplo, com a polarografia clássica, que requer uma diferença de cerca de 0,2 volts para obter uma boa resolução da minha curva. Como consequência disso, a gente consegue fazer uma determinação multielementar com mais facilidade na voltametria de pulso diferencial. Outra vantagem é que a voltametria de pulso diferencial geralmente é mais sensível que, por exemplo, a polarografia clássica.
Para exemplificar isso, a figura 23-20 apresenta um polarograma de pulso diferencial, ou seja, estou mostrando aqui um eletrodo de trabalho de mercúrio, tá bom? E um polarograma DC, ou clássico. Percebam, isso aqui para uma solução 0,36 mg por litro de tetraciclina em HCl e tampão fosfato 0,1 mol por litro pH 4. Percebam que o sinal é muito mais bem definido na polarografia de pulso diferencial do que na polarografia clássica. Além disso, nós conseguimos obter uma resolução aqui de corrente da ordem de 20 nanoamperes, diferente da obtida aqui na polarografia DC, que é de 1 microampere. Os limites de detecção obtidos, então, na voltametria de pulso diferencial, são 2 a 3 ordens de grandezas menores que aqueles da polarografia clássica. E estão na faixa de 10 a menos 7 a 10 a menos 8 mol por litro. A maior sensibilidade da DPV pode ser atribuída a duas fontes: o melhoramento da corrente faradaica e a diminuição da corrente de carregamento não faradaica. Para visualizar esse melhoramento da corrente faradaica, nós vamos considerar os eventos que ocorrem na camada superficial em torno do eletrodo de trabalho, à medida que o potencial é repetidamente aumentado em 50 mV, nos pulsos de 50 mV. Se uma espécie reativa está presente nessa camada, próximo ao eletrodo de trabalho, haverá um pico de corrente que diminui a concentração do reagente ao valor demandado pelo potencial. À medida que a concentração de equilíbrio para aquele potencial é alcançada, entretanto, a corrente decai para um nível suficiente para compensar a difusão, isto é, decai para uma corrente controlada por difusão. Na voltametria clássica, por outro lado, o pico inicial de corrente não é observado, pois a escala tempo da medida é muito longa em relação ao tempo de vida da corrente momentânea. Por outro lado, na DPV, a amostragem de corrente é feita antes que o pico tenha decaído completamente. Assim, a corrente medida contém tanto a componente controlada pela difusão, quanto a componente que tem a ver com a redução da camada superficial à concentração requerida pela minha equação de Nernst. A corrente total é tipicamente, então, várias vezes maior que a corrente de difusão. Falaremos agora sobre uma das técnicas mais utilizadas dentro da voltametria, que é a voltametria de onda quadrada. Ela é um tipo de voltametria de pulso singular, que oferece como vantagem sua grande velocidade e elevada sensibilidade. Assim, um voltamograma inteiro ele pode ser obtido em menos de 10 milissegundos, e seu limite de detecção pode atingir de 10 a menos 7 a 10 a menos 8 mol por litro. Os instrumentos comerciais empregados na SWV estão disponíveis em vários fabricantes e, com consequência, essa técnica é usada rotineiramente para a determinação de espécies inorgânicas e orgânicas. E como é que é o sinal de excitação da onda quadrada? Primeiramente, nós temos uma onda quadrada com um pulso positivo e um pulso negativo, que é somada a uma star case. Ao somar esses dois sinais, nós temos, então, esse degrau de potenciais sobrepostos à minha onda quadrada, com alguns componentes importantes, como, por exemplo, o ΔEP, que é a altura ou amplitude do pulso catódico ou anódico, geralmente em torno de 50 milivolts. Ela chama amplitude porque corresponde à altura aqui da minha onda quadrada. Temos também o ΔS, que é a minha altura do degrau ou o incremento de potencial, em inglês step potential. Geralmente é de 10 milivolts. Temos também o valor de TP, que é a largura do pulso, e o tau, que representa o período ou comprimento do meu degrau, que é geralmente de 5 milissegundos. Sabemos então que TP é igual a tau sobre 2, consequentemente, tau é igual a 2 vezes TP.
Além disso, a frequência é dada como 1 sobre tau. Logo, a frequência também equivale a 1 sobre 2 TP, que é a largura do meu pulso. A velocidade, então, é igual ao ΔS, que é o meu incremento, dividido por tau, que é o meu tempo, né, para executar um pulso para cima e um pulso para baixo. Ou, se preferirem, velocidade igual a ΔS sobre 2TP. Ou ainda, velocidade igual a ΔS vezes a frequência. Logo, a velocidade é diretamente proporcional à frequência da minha onda quadrada. Se observarmos, então, o sinal de excitação potencial tempo da minha onda quadrada, ela tem esses limites de detecção tão baixos porque ela registra ao final do pulso direto uma corrente catódica e ao final do pulso inverso uma corrente anódica. E o ΔI corresponde ao valor da corrente catódica menos o valor da corrente anódica. Como a corrente anódica é negativa, nós temos um somatório de correntes que dá uma resultante na forma de pico, onde o pico corresponde ao potencial de pico, que equivale também para um processo reversível ao meu potencial de meio pico, perdão. E a altura desse pico corresponde à minha corrente de pico, que é proporcional, diretamente proporcional à concentração do meu analito de interesse. A figura 17-23 mostra a comparação entre os polarogramas de uma solução de K2 mais 5 milimolar em ácido clorídrico. Primeiro nós temos o polarograma de corrente amostrada em preto, que é uma varredura linear na forma de degraus de escada, e onde a corrente é amostrada no final do degrau. É um pouco mais sensível que a varredura linear clássica. Mas, mesmo assim, vocês percebam que em azul, o polarograma de onda quadrada apresenta uma sensibilidade muito maior do que o polarograma por amostragem de corrente. Um sinal muito maior, para ser mais preciso. Por fim, nós falaremos sobre a voltametria de redissolução, que abrange uma variedade de procedimentos eletroquímicos que possuem uma etapa inicial comum. Assim, o analito é primeiramente depositado em um eletrodo de trabalho, normalmente uma solução sob agitação, normalmente em solução sob agitação, e após um tempo de deposição, medido com exatidão, a eletrólise é descontinuada, a agitação interrompida e o analito depositado é determinado por um procedimento voltamétrico como os descritos anteriormente. Durante essa segunda etapa da análise, o analito é redissolvido ou retirado da superfície do eletrodo. E por essa razão, a técnica se chama de redissolução. Para exemplificar, nós temos aqui o sinal de excitação característico para uma voltametria de redissolução anódica de onda quadrada, onde inicialmente nós temos a etapa de deposição com um potencial constante, que faz com que as espécies M2+, sofram uma redução para M0, e na sequência nós temos um sinal de excitação de onda quadrada, que corresponde à etapa de redissolução, onde esse metal que foi inicialmente reduzido vai então ser oxidado de M para M2+, liberando 2 elétrons. O resultado disso é que essa etapa de pré-concentração promove um ganho substancial na minha corrente de pico. A voltametria de redissolução anódica, do inglês Anodic Stripping Voltammetry, ou ASV, o eletrodo de trabalho funciona como um cátodo durante a etapa de deposição e como um ânodo na etapa de redissolução, com o analito sendo oxidado de volta à sua forma original. Já na voltametria de redissolução catódica, do inglês Cathodic Stripping Voltammetry, ou CSV, o eletrodo de trabalho comporta-se como um ânodo durante a etapa de deposição e como um cátodo na etapa de redissolução, com o analito sendo reduzido de volta à sua forma original.
A etapa de deposição, ela corresponde, como eu já havia adiantado, a uma pré-concentração do meu analito. Isto é, a concentração do analito na superfície do eletrodo é bem maior do que no seio da solução. Como resultado, os métodos de redissolução produzem os limites de detecção mais baixos dentre todos os procedimentos voltamétricos. Por exemplo, a redissolução anódica com voltametria de pulso pode atingir limites de detecção na escala nanomolar, ou seja, 10 a menos 9 mol por litro, para espécies importantes em termos ambientais, como chumbo, cálcio e talho. É importante destacar que apenas uma fração do meu analito de interesse é normalmente depositado na superfície do eletrodo durante a etapa de eletrodeposição. Consequentemente, os resultados quantitativos dependem não apenas do controle de potencial do eletrodo, mas também de alguns outros fatores, como, por exemplo, o tamanho do meu eletrodo de trabalho, o tempo de deposição e a velocidade de agitação. Dentre os procedimentos voltamétricos empregados nos métodos de redissolução, nós podemos destacar também a voltametria de redissolução anódica de pulso diferencial, ou Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry, ou DPASV. Essa técnica normalmente obtém picos mais estreitos, sendo ideal para análise multielementar. No exemplo aqui da figura 23-27, nós temos uma voltametria de pulso de redissolução anódica, de pulso diferencial, para uma solução contendo 25 microgramas por litro de zinco, cádmio, chumbo e cobre. Percebo que eu consigo determinar os 4 metais simultaneamente e com boa resolução. Detalhe é que nós temos um limite de detecção sobre o eletrodo gotejante de mercúrio, gota pendente de mercúrio, HDME, da ordem de microgramas por litro, ou seja, ppb, parte por bilhão. Outro método de obter picos mais estreitos é usar o eletrodo de filme de mercúrio. Nesse eletrodo, um filme fino de mercúrio é eletrodepositado sobre a superfície de um eletrodo inerte, como, por exemplo, o cobre. Como consequência, nós temos a formação de uma amálgama entre o mercúrio e o metal que é depositado durante a etapa de pré-concentração, que aumenta muito a concentração desse metal próximo à superfície do eletrodo. Normalmente, essa deposição de mercúrio é realizada simultaneamente com a deposição do meu analito, durante a etapa de deposição. Uma vez que a distância média do caminho de difusão a partir do filme para a interface da solução é muito menor que aquela na gota de mercúrio, a fuga de analito é acelerada. A consequência são picos voltamétricos mais estreitos e maiores, levando a uma maior sensibilidade e uma melhor resolução de mistura. A prova disso é a figura 3.16, que mostra a voltametria de redissolução para uma solução 2 vezes 10 a menos 7 molar de cobre, chumbo, cádmio, índio, em filme de mercúrio e em um eletrodo de gota pendente de mercúrio. Percebam que o sinal do filme do mercúrio é muito mais definido e com picos maiores, né? A escala de corrente aqui é de 0,2 microampere, enquanto aqui embaixo é de 0,1 microampere. Na sequência, nós já mostramos outro exemplo na figura 17-25, onde nós temos uma voltametria de redissolução anódica para a determinação de metais no mel, também usando filmes de mercúrio. Percebam que aqui nós temos, numa voltametria, num estudo de pulso diferencial com redissolução anódica, com filme de mercúrio, um limite de detecção da ordem de nanogramas por grama, ou seja, também da ordem de ppb. Os métodos de redissolução catódicos também merecem destaque na eletrólise contemporânea.
Dentre eles, podemos citar a determinação de íons haletos, a partir da deposição como sais de mercúrio em um ânodo de mercúrio. Em seguida, eles podem ser quantificados a partir da sua remoção por correntes catódicas, como apresentado aqui na figura 3.20, para a voltametria de rede de solução catódica para o íons iodo em água do mar. Percebam que a corrente está numa escala de nanoamperes. Bem, pessoal, ao final, nós temos, então, a descrição de todos esses métodos, e eu trouxe aqui um pequeno resumo do que nós vimos nesse curso sobre os métodos eletroanalíticos. Na verdade, nós não chegamos a ver métodos sem solução, ou seja, em book, que compreendem a condutimetria, onde temos a corrente como relação com a resistência, e as titulações condutométricas. O sinal analítico é o volume. Mas, por exemplo, nós vimos os métodos interfaciais. Focamos nosso curso nos métodos interfaciais. Começando aqui com os métodos estáticos, onde a corrente é igual a zero, ou aproximadamente igual a zero. No meu caso, da potenciometria, que mede o potencial do meu sistema. Ou as titulações potenciométricas, que medem o volume necessário para se alcançar um determinado potencial. Os métodos interfaciais também podem ser dinâmicos, com corrente superior a zero. E aí nós vimos os métodos dinâmicos com corrente constante, com destaque para a eletrogravimetria e as titulações coulométricas. E também vimos os métodos dinâmicos com corrente controlada, que foram os métodos que acabamos de apresentar aqui na voltametria, onde nós temos a corrente como uma função do potencial. Também vimos os métodos de corrente controlada, como eletrogravimetria, titulação amperométrica e coulometria. Basicamente, esse fluxograma aqui apresenta quase todos, ou se não todos, os métodos e técnicas eletroanalíticas disponíveis no mercado. Com destaque aqui para a voltametria, que são as técnicas mais sofisticadas com melhores limites de detecção nos dias de hoje. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. E para a próxima aula, nós vamos falar um pouquinho do projeto de ensino, onde apresentaremos os resultados experimentais obtidos com os extratos da casca da Rhizophaura mangli aos estudantes. Também apresentaremos o questionário final do curso. Como de praxe, eu deixo aqui uma atividade assíncrona número 9, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 18 de março. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais!